Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos avançando na apropriação dos parâmetros de divulgação científica. Na aula de hoje, nós aprenderemos mais um parâmetro, presença de analogias. Vamos lá? O parâmetro presença de analogias, ele surge como um meio de estabelecer uma relação que contribua na apresentação de um novo conceito, o qual aponta uma comparação que logo em seguida é explicada, seja com o intuito de mostrar diferenças ou semelhanças, quer seja de conceitos, fenômenos, etc. Silva Pimentel e Terrazan vão concluir dizendo que as analogias podem ser úteis para facilitar a compreensão dos assuntos, conceitos ou fenômenos. Sua principal função é aproximar o desconhecido do familiar. A presença de analogias também auxilia na compreensão e cria uma memória no leitor. Talvez seja a parte que mais o leitor lembrará ao final da leitura do texto de divulgação científica. Então, o uso de analogias é importantíssimo para apresentar esse conhecimento científico. A rubrica do parâmetro presença de analogias também apresenta seus níveis quanto à qualidade dessa analogia. Um texto de divulgação científica que estivesse no nível avançado quanto à qualidade da analogia, ele apresentaria analogias, ou seja, comparação entre dois conceitos, fenômenos, assuntos ou objetos, a fim de que essas analogias possibilitem estabelecer uma relação, quer seja de semelhança ou diferença, de um novo conhecimento. Ele traz daquele conhecimento familiar, ou seja, o análogo, para apresentar o novo conhecimento científico que está sendo proposto pelo texto de divulgação científica. Essa analogia, ela é acompanhada da descrição, ou seja, da explicação que contribui com a apresentação desse novo conceito. Um texto de divulgação científica no nível médio, ele apresentaria não uma analogia em si, mas apenas comparações. Ou seja, ele utilizaria por meio de frases, utilizando a palavra como, em pequenos trechos que apresentariam ou tentariam explicar aquilo que está sendo apresentado. Não seria uma analogia que abrangesse o todo do conhecimento científico a ser explicado. Já um texto no nível básico, ele não traz essa preocupação em apresentar analogias. Talvez ao fato de não utilizar analogia é porque haja uma cautela no seu uso, pois para fazer proposições erradas que possam trazer dificuldades na compreensão ou mais problemas para o entendimento do conteúdo novo a ser ensinado, às vezes o divulgador pretende não apresentar, não faz utilização desse parâmetro presença de analogia. Mas isso daí perde-se também uma oportunidade de possibilitar uma relação relevante para a compreensão, ou seja, de você trazer algo familiar que vai lhe ajudar na apresentação dos conhecimentos científico novo que está sendo apresentado. Nos textos de análise da revista Amazonas Faz Ciência Criança, nós não temos a presença de analogias. E isso se dá porque não é algo tão simples ou fácil de se fazer, como atesta Fraga e Rosa, quando dizem que é preciso cautela no que diz respeito às relações que se pretendem fazer ao usar analogias. Mas para nós exemplificarmos uma analogia, nós podemos pensar na nossa própria oficina construindo texto de divulgação científica, como irei dar o exemplo agora. Como um dos objetivos da nossa oficina Construindo Texto de Divulgação Científica, você terá que produzir esse tipo de texto. Mas como se dará essa construção? De que forma você fará a composição desse texto de divulgação científica? Você está sendo preparado e você está se apropriando dos parâmetros para um texto de divulgação científica, os recursos iniciais que necessitam esse tipo de texto. Mas a forma como você irá escrever, nós podemos utilizar a analogia da culinária. Nós podemos lhe apresentar uma receita de um prato típico. Por exemplo, podemos pensar aqui no Amazonas no nosso peixe cozido.
Como que se prepara um peixe cozido? Existe a receita dos ingredientes que nós utilizamos que podem ser adaptados a depender de quem estiver preparando, de quem estiver cozinhando. Da mesma forma, nós podemos pensar na composição de um texto de divulgação científica. Você, ao final da construção do seu texto de divulgação científica, você vai poder colocar as suas informações, o seu toque, a sua forma de escrever. E isso irá fazer todo o diferencial, assim como na culinária, quando o cozinheiro prepara assim aquele prato e o gosto, o tempero vai ser de acordo com o cozinheiro que estiver preparando. E então, já está preparado para fazer a sua analogia? Na próxima aula, nós veremos o último parâmetro para um texto de divulgação científica, que é a contextualização dos conhecimentos científicos. Te vejo lá. Promover a ciência é um dever de todos. Até mais.